Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal novamente, depois de um tempão. E eu tenho que te dizer, foi uma puta resiliência mental pra mim estar aqui gravando um vídeo pra vocês. Uma puta resiliência. Porque eu falo isso? Porque eu tentei gravar uns vídeos nesse meio tempo e ficou dando pau toda hora que eu tentei gravar. Aí quando eu resolvi isso, eu meio que perdi a parte da criatividade sobre falar sobre um assunto interessante. E ainda eu gravei 30 minutos de vídeo. Um vídeo muito bom, com muita bagagem, que é o conteúdo que eu vou falar aqui. Eu vou tentar sintetizar. Mas eu falei por 30 e poucos minutos. E na hora que eu fui ver, eu conferi o som, mas estava conectado o som, mas não estava ajustado no OBS. Então, mesmo que o meu microfone tá ativo, tipo aqui na luzinha, e não tá mutado, que eu já fiz essa cagada já antigamente, teve a questão de não estar configurado. Então, puta que pariu. Tem tudo pra mim não tá aqui gravando, mas eu tô aqui gravando. Então eu venho aqui um pedido humilde. Assim, um pedido de humildade mesmo. Se puder deixar um like, se inscrever ou dar um comentário, eu vou ficar muito grato. Porque puta que pariu. Pra mim tá aqui gravando. Agora tudo certo. Mas tá mandando de novo conteúdo. Depois de um mês sem gravar. É de fuder. Então, pô, deixa aí o seu like, ficou feliz. Fechou? O vídeo de hoje é mais uma atualização de reflexão, de nota mental que eu tive nesse último tempo, né? Eu quero trazer isso com uma linha temporal das minhas perspectivas sobre alguns assuntos. E isso aqui eu tenho certeza que vai agregar você. Eu tenho certeza absoluta, né? Não usei nenhum gatilho até o momento, mas eu falo assim, fica aqui e até o final do vídeo. Você vai construir uma visão que vai mudar a sua vida. Você vai desenvolver o seu potencial intelectual em 13 vezes 0,7%. 13 vezes 0,7%. Fique até o final e descubra o segredo que mudou a minha vida. Fechou? Agora você vai ficar, né? Vamos lá. Primeiramente, eu fui percebendo com o tempo que você tem que sempre estar construindo uma visão mais longa sobre as coisas, né? Você não tem que fortalecer o que você aprendeu agora e buscar só fortalecer a sua perspectiva. Ou seja, tipo, você encontrou uma verdade. Não necessariamente a verdade absoluta. Mas você encontrou uma verdade subjetiva que você considerou que é a verdade, tá? E aí, quando você consome o conteúdo, você busca, de certa forma, fortalecer cada vez mais a sua verdade. E não se a sua verdade é a sua verdade. É verdade absoluta. Entende o que eu quero dizer? Não, eu vou explicar de uma forma mais visual. E é o que acontece com a maioria das coisas que você consome e o que acontece com a sociedade em geral. Fechou? O que é isso para você? Se eu pegar aqui e ver numa perspectiva 2D, o que é isso aqui? Isso aqui é um retângulo. Isso aqui, uma perspectiva 2D, é um retângulo. Um ponto, outro ponto, papapá, papapá, retângulo. Fechou? Mas vamos dizer que enquanto você está olhando assim, tem alguém olhando assim, ou assim, de baixo ou de cima. E ele chega na conclusão, opa, tô vendo aqui na minha visão, que isso aqui não é um retângulo, isso aqui é um círculo. Você tá viajando? Você tá me tirando? O que você tá falando retângulo? Aqui é um círculo, você é burro. Fechou? E aí, esses dois entram em discussão. Não, você é um analfabeto funcional. Você não deveria nem estar aqui falando comigo. Você é burro. Isso aqui é um retângulo. O que você está falando? Você não entende nada. Isso aqui é um círculo. E entram nessa discussão acalorada. Entram até em debate sobre isso. E ele começa a consumir conteúdos, procurar as coisas que vão fortalecer mais sua visão, até distorcer pontos, o que é muito fácil. A Bíblia, você pega qualquer coisa da Bíblia lá e encontra algum versículo e tenta distorcer para fortalecer a sua visão, que muitos fazem isso, muitos mesmo. Pastores usam isso muito. Mesmo sendo evangélico, eu desprezo muitas coisas que tem dentro, porque como é descentralizado, não tem um poder maior como a católica, né? Então
muitas atrocidades podem acontecer. Fechou? Mas não vamos seguir nesse caminho, não. Vamos para outros tipos de polêmica. Mas a gente tá lidando com isso, tá brigando e vamos fortalecendo cada vez mais essa visão. Então vamos trazer mais argumentos para fortalecer a sua visão. Entende? E é muito foda, porque daí você tenta consumir conteúdo e essa visão falsa, diz que isso aqui é um círculo, um retângulo, é tão construída, bem construída, fortalecida, fortificando para fortalecer a sua dialética, que você se perde no caminho. Você não tá querendo. Eu não quero saber, eu não quero brigar o que é retângulo, o que é círculo, eu só quero saber a verdade. É círculo ou retângulo? Então aí você fica nessa briga, papapá, as pessoas brigam e sempre, nunca numa dialética aristotélica, apenas uma dialética de Schopenhauer, né? Uma erística, dialética erística. O que quer dizer com isso, né? A dialética de Aristóteles, ela tem como objetivo a busca pela verdade. A gente vai se debater, a gente vai construir buscando essa verdade, seguindo um fato, chegando à conclusão que, ó, peraí, você traz fundamentos. Eu também trouxe fundamentos bons. E se a gente juntar e buscar a verdade? E a gente começa a chegar a uma conclusão que isso aqui nem é círculo, isso aqui nem é retângulo, mas sim, olhando por várias perspectivas diferentes e fortalecendo essa visão, a gente chega à conclusão que isso aqui é um cilindro. Isso daqui não é um círculo e nem um retângulo, é um cilindro. A gente olha com uma visão mais 3D, a gente constrói uma visão sobre um assunto com várias perspectivas, ou seja, ângulos diferentes. Eu estou aprendendo vários assuntos sobre isso, né? Eu estou consumindo isso e não só querendo fortalecer a minha visão, a minha perspectiva, que isso aqui é um retângulo, e lutar com isso. E adivinha, as pessoas brigam por causa disso. E brigam muito. Essas brigas que vem numa dialética de Schopenhauer, por assim dizer, né? É tentando é, vencer um debate, convencer as pessoas que estão escutando isso que você é a verdade. O que você diz é a verdade. Retângulo, isso aqui é um retângulo. E cala a boca, porque você não sabe de nada. O que é um retângulo? Utilizando estratégias como, ah, como fala? Do espantalho, de tentando fazer patifaria intelectual, né? Utilizando de formas que vai fazer a pessoa convencer. E então o seu objetivo não é buscar a verdade, achar o certo, e sim convencer que você está certo. E assim segue os assuntos, mas nenhum dos dois estão corretos. Mas vai ter briga. Vai ter um momento em que famílias vão se separar, vai ter momentos em que amigos vão desfazer suas amizades, vai ter momentos em que desistem de tentar convencer um e o outro e chegam numa conclusão que a única ferramenta de diálogo é um cacetete. É um porrete. Aqui ó, vai estar escrito lá no bastão de beisebol, diálogo, assim, né? Então os dois lados começam a entrar em diálogo, nesse diálogo, né? E para chegar a uma conclusão com argumentos físicos de que qual está certo. Então, assim inicia uma guerra. Assim, nações são partidas ao meio, guerras civis, é, muitas coisas acontecem dessa forma. Brigas de religião e aí vai, né? Então, entendendo o quão complexo as coisas e quão mais difícil o mundo deixou de buscar a verdade, de encontrar o caminho certo, né? E aquela coisa também. Você chegou à conclusão que isso aqui é um cilindro, agora você achou a verdade. Sim? Não? Ou talvez? A gente fala que isso aqui é um cilindro e não está errado. Isso aqui é um cilindro, mas isso daqui é mais do que um cilindro. A gente está trazendo a visão que isso daqui é apenas um cilindro e não é algo a mais. Mas além de ser um cilindro, aprofundando mais no que é isso aqui não é só um cilindro. Ele existe uma funcionalidade. Essa funcionalidade você tem como visão quando você começa a estudar e aprofundar mais, entendendo como funciona, a funcionalidade dele, a textura dele, o material que ele é feito, você começa a chegar a uma conclusão que esse cilindro, na verdade, é uma rolha. Essa rolha tem como
tendo a possibilidade de utilizar de diversas formas, mas ele tem um conceito universal de que isso tem a funcionalidade de tampar uma garrafa de vinho ou de tampar de outras bebidas, né? Mas existem outros tipos de funcionalidade, mas ela é conhecida como isso, dando uma visão de uma outra funcionalidade. E para treinamento de oratória, eu pego aqui e canto com a rolha, eu disse rolha, a rolha, e, e quando eu tiro, eu consigo ter um exercício da minha boca e ter uma oratória, uma dicção muito mais ah, aceitável que eu tinha antes, entende? Mas com o conceito de buscar, estudar, entender isso daqui, a gente começa a aprofundar mais no assunto e entendendo que isso daqui não é só um cilindro, mas isso aqui também é uma rolha. Compreendes? Está mais próximo da verdade. E a gente chegou mais próximo da verdade, porque a gente não brigou lá no começo para falar que isso aqui é só um retângulo. E adivinha, vamos voltar para a guerra. O que, que aconteceu na guerra? Chegaram a uma conclusão com o bastão de. Os bastões se evoluíram e se transformaram em bombas, em armas, e agora existe um conceito que é construído, fundamentado, aprovado pelo senso público, pelo senso comum, que é um retângulo. Chegaram a uma discussão tão acalorada, eles entraram em guerra e chegaram à conclusão que isso daqui é um retângulo. E isso agora é o conhecimento geral. Quando alguém chega e fala assim: não, não, tô maluco, isso aqui é um cilindro. Isso aqui tem uma funcionalidade de rolha. Essa visão, essa perspectiva aprofundada, ela não é aceita ao público, pois o público já chegou numa conclusão final. Isso aqui é um retângulo. E ponto. E acabou. Caso você não entenda isso como um retângulo, você é maluco, você é X, você é Y, você está se. Você é terrorista, você está se conciliando a movimentos radicais. Então você é um extremista. Você é um fascista, um nazista, um comunista, sei lá o que. Mas você é um ista. Você é um extremista. Entendeu? Então, quando a gente cria uma perspectiva sobre tal assunto, e o público como vê como uma perspectiva rasa sobre que isso é verdade, e você aprofunda e tenta buscar algo maior, você acaba só se ferrando, você vai se fuder, você vai ser caçado, você vai ser torturado, ou você vai ser um monte de coisas, como aconteceu várias e várias vezes na, na humanidade, na sociedade. Então, e dos diferentes polos, seja um polo mais de viés de esquerda, um polo de viés de direita, mas sempre teve esse tipo de problema, compreende? Então, você não quer só defender um lado, você não quer defender uma perspectiva, você quer buscar a verdade. E isso é o que tem de escassez no mundo. Fechou? Isso é uma coisa muito importante que eu queria falar. É sobre essa escassez pela busca da verdade. E o quão isso afeta atualmente. Então você pega esse assunto e dá para trazer em vários pontos, né? Uma, a dificuldade de encontrar a verdade, porque todos os pontos estão tão fortalecidos porque criam argumentos distorcidos com viés para fortalecer isso, que nenhum a gente fica se perdendo no caminho, tá? E esse é o ato um do meu conto aqui. Agora eu vou trazer o ato 2, tentar ser um pouco mais prático, certo? Que é a minha linha temporal do que eu fui aprendendo, né? E como que vai se encaixar com essa rolha aqui. Vamos lá. Primeiramente, a minha linha de filosofia, quando jovem, escola, ela tinha uma visão, não sei porque eu puxo esse sotaque às vezes, mas ela tinha uma visão muito com a filosofia de que quanto menos esforço eu utilizar, mais esperto eu estou sendo. Então eu chego à visão que se eu estou tirando uma nota simplesmente para passar e eu gastei o menos energia possível sobre isso, logo eu sou fodão, eu sou o cara mais pica do universo das galáxias, porque eu utilizei o menos de esforço possível para chegar num, num resultado que eu não terei que ter o problema com tal assunto. E isso aí eu trouxe
não só na escola, eu fui pra faculdade com essa visão ainda. E eu fiz faculdade de engenharia, então tinha que aprender derivadas, integral, logaritmo, termodinâmica, resistência de materiais, todas essas caramba aí eu fui aprendendo aos poucos. E no começo da faculdade, né, eu fui seguindo um pouco essa linha. Eu tive que um pouco mais de esforço, tive que estudar ainda, mas ainda tentando ao máximo, o mínimo de esforço possível para conseguir simplesmente passar. Nunca dando o máximo de mim. E teve uma vez que um professor, não lembro qual aula, mas acabou mencionando que uma coisa que mudou um pouco a minha vida foi um gatilho que o engenheiro que ganhava mais, ele não era o engenheiro que mais ia bem nas provas, que academicamente falando era o cara com maior excelência, mas sim o cara mediano, mas que sabia lidar muito bem com as pessoas, sabia gerenciar time, sabia liderar e tipo, opa, virou uma chavinha. Então, na busca por entender mais sobre isso, né, eu fui disparado com algumas lógicas que fizeram minha visão, minha linha de raciocínio sobre o mundo estar errada. Pois quando eu sou uma pessoa que tem um mínimo de esforço, nesse meio tempo, eu fui vendo que eu deixei de construir bagagens de habilidades, bagagens de intelectualidade, bagagens que vão me favorecer na vida. Ou seja, eu passava o dia inteiro assistindo série, jogando e outras coisas, então eu não desenvolvi uma habilidade para a vida. Uma habilidade de comunicação, uma habilidade de resolver problemas, habilidades de estar em algum ambiente onde existe um, algum estado de sobrevivencialismo, de ter que resolver problema, de ter que fazer as coisas, ser um fazedor, né? Eu não fui tendo esse tipo de skills, nem hards, nem softs, e isso ia atrapalhar minha vida. Então o meu pensamento que eu estava tendo naquele momento, a longo prazo, ele só ia me ferrar. Vou tentar pôr mais luz aqui. Ele só ia me ferrar. Não ia ter benefícios sobre isso. Então, eu tive que mudar meu pensamento. E eu fui consumindo de uma forma rasa, de uma forma superficial, uh, coisas mais voltadas à autoajuda, desenvolvimento pessoal. E, tipo, eu li dois livros que mais fizeram impacto na época. O Código da Inteligência também, é muito bom. Mas Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas e O Poder dos Hábitos, aquele dos hábitos amarelinha. Tem os hábitos atômicos, que é branco e marrom. Esse eu não li, mas falam que é melhor ainda esse, falam que é melhor, mas eu não li. Uh, e ali eu fui desenvolvendo, fui aprendendo muita coisa. Só que também eu, eu fui consumindo um pouco de otimismo tóxico, por assim dizer, também, né? Consumindo um pouco de lei de atração, essas coisas, pá. Indo se aprofundando nesse desenvolvimento pessoal, autoajuda. E eu fui encarando como uma certa verdade, porque se tava querendo ser um conteúdo com foco em desenvolver a minha pessoa, logo eu considerava que era verdade. Era minha linha que eu estava seguindo ali. Até eu começar a questionar um pouco sobre isso. E na hora que eu fui ver, eu estava consumindo o Wesley Delanogari, que ele posta muito sobre neurociência. Então eu fui começar a consumir mais neurociência, eu assinei o Reservatório Dopamina, que é o curso dele, e cara, cada aula dele tem uma hora e meia, por aí. Eu consumi quase todas as aulas dele, que são um total de 200 e poucas aulas, e eu tinha um ranking das 100 mil pessoas que compraram o curso dele e tal, e eu tava lá no top, eu cheguei no top 200, pra você ter noção, 250, por aí, 274, uma coisa assim. Eu cheguei até esse nível pra você ver quanto eu consumi, quanto de 100 mil, onde que eu estava ali, né, de tanto que eu consumi os conteúdos, claro que não com uma via acadêmica, mas eu consumi muito conteúdo, fui entendendo muito sobre a mente humana, como funciona, o que é ativa, qual que é os hormônios, como que funciona o que o neurocórtex frontal faz, que o sistema límbico faz e os caralho a quatro, o que é o sistema periférico, por exemplo, aqui, ó, se você pegar e espetar um prego aqui, pá, sua mão vai reagir. Mas essa informação
ela vai demorar para vir aqui pro cérebro, né? Que o sistema nervoso está aqui, o periférico, então ele vai demorar para vir. Então a sua mão já vai agir antes de ir pro seu cérebro. Antes de você ter o pensamento de mover sua mão, você já moveu sua mão por causa do sistema nervoso periférico. Então, são coisas como essa que você foi aprendendo, né? E usando no dia a dia. Então, muito do que eu fui consumindo com a época do desenvolvimento pessoal, muito daquelas coisas, principalmente coisas de coach da vida, né? Muito daquilo caiu por terra. Não faria sentido, porque estava ante o conhecimento que você tem sobre real biológico de verdade do como funcionam as coisas, né? Então ali eu estava buscando a essência de como o sistema do corpo funciona. E então eu fui percebendo, ali nessa parte começou a desenvolver uma coisa muito importante, que é o que? O meu senso crítico, o meu senso de questionar muitas das coisas. Eu comecei a ter o costume de dar uma olhada em artigos científicos, muito alguém falava alguma coisa, caía um vídeo sobre isso, e era uma coisa impactante. Uau! Caramba! Então é isso! E aí falam sobre um artigo tal, um problema X, mas. Mais. Aí você ia ver lá o artigo, um teste com 30 pessoas, 40 pessoas, que isso daí é irrisório para um teste. Às vezes é um teste observacional. O que, que pode ser. Qual que é o problema do observacional? Ou seja, a pessoa observou e notou certas diferenças. Por exemplo, assim, sabia que eu posso fazer um artigo observacional e academicamente ser aprovado? Não vai ser porque é tão irreal, né? Mas com uma certa lógica que o aumento de compras de sorvete ocasiona em ataques de tubarões. Por que eu posso provar isso? Porque é observacional, é correlacionado, ou seja, no real, né, quando tá calor, acontece que muitos animais que ficam mais pro fundo do oceano, eles vão mais por parte do litoral, certo? E por estar mais pelo litoral, os tubarões acabam tendo mais ataques de tubarões. Isso daí é lógico. Mas também, quando tá muito calor, dá mais vontade de comprar sorvete, não dá? Dá vontade. Então, você compra mais sorvete, as pessoas compram mais sorvetes. Então, enquanto tá tendo mais ataque de tubarões, tá tomando mais sorvete. Então, correlaciona isso, entende? Então, testes pouco, com poucas pessoas, não muito fundamentado, sem muitas citações, né? Pessoas citando, fazendo questionamento, estudando, refazendo os testes em ambientes diferentes para ver sobre essa questão. Tipo, fizeram. Sabe que é bem famoso sobre um que. Dos Dante lá. Que é um doce. Uma criança pequena, ela. Você põe um doce ali e fala assim: ah, se você esperar tantos minutos para comer, 5 minutos, eu vou te dar dois marshmallow. Você tem um marshmallow, aí ele vai lá e fala assim: ah, se você esperar, você tá aqui, ó, fica na sua frente. Se você esperar tantos minutos, eu vou dar um segundo marshmallow pra você comer. Então, fizeram uma relação sobre isso e, e daí chegaram à conclusão que as crianças que esperaram mais e depois fizeram um teste mais prolongado, né, seguindo a vida deles, né, e aqueles que esperaram o doce para comer, eles ficaram, como fala? Eles tiveram mais sucesso na vida. Mas fizeram esse teste lá no Japão também, com o doce. Porém, a maioria das crianças japonesas esperaram. Então a gente pode chegar a uma conclusão que os japoneses têm mais sucesso do que os americanos, mas não é bem isso, porque é uma questão cultural eles esperarem. Daí eles fizeram poucos presentes aqui na região mais ocidental, né? A gente tem o costume de, peraí, tem os presentes, mas eles estão lá na árvore de presentes, né? Então a gente tem que esperar chegar o Natal para realmente abrir, mesmo eles estando lá. Então eles não podem abrir. E isso principalmente nos Estados Unidos, né? Então, mais lá no Japão, eles não têm tanto essa cultura. Então, para eles foram muito mais difícil e muitas crianças, muito mais do que as americanas, abriram um presente. Então, tem um viés cultural no meio. Então, você vê que com dependendo da fase de testes, né, com mais informações, mais lugares, a gente começa a entender que eles são muito mais plausíveis, são muito mais confiáveis quando tem muitas citações, muitos testes referente a um assunto, entende?
E aí tem o meta-análise, que junta um monte de artigos, pega um monte, pá, e a média sobre as pessoas que testaram, então esse é muito mais confiável. Então você vê que na veia acadêmica, até mesmo coisas que o seu doutor fala, seu médico fala, muitas das coisas lá não é verdade, ou é uma coisa defasada, ou é por causa de uma citação que ficou meio famosinha, e ele ouviu um outro doutor falar, então ele seguiu como verdade, e não era bem isso, porque ele não leu direito. Então, é, viu como as coisas são mais complexas do que parecem, né? Ou as pessoas deixam mais complexas, né? Como eu falei aqui da rolha, né? Fica muito mais difícil encontrar a verdade. Uh, e aí eu fui desenvolvendo esse senso crítico. Então eu fui aprendendo, fui aprimorando esse questionamento. Mas chegou a um ponto também que eu senti que faltou profundidade dentro da linha da neurociência. Como assim? Eu lembro de um vídeo que o Wesley estava falando. Né? Esse é um ótimo exemplo para isso. Não é exatamente esse que me despertou, mas foi um evento, né? E ele tá falando sobre, por exemplo, esse de poligamia e monogamia, né? Ou seja, relacionar com uma pessoa só ou relacionar com várias, sei lá, ter amante, pular cerca, ou não ter um relacionamento fixo e ficar com muitas pessoas por aí, né? E monogamia, que é o relacionamento sólido, casamento e tal. Quando a gente vai para uma veia biológica e entender o que é o ser humano, ele é monogâmico ou poligâmico? E a gente vai para uma questão biológica. Na biologia, a gente tem, traçando alguns parentes nossos, ou seja, primatas com mais proximidade, né? A gente vê vários grupos de primatas poligâmicos e vários grupos de primatas monogâmicos. Então não tem uma correlação, não tem uma linha que a gente consegue traçar. O ser humano é monogâmico, poligâmico, o cientista não conseguiu. A veia acadêmica não conseguiu traçar isso e chegou a uma conclusão que é mais plausível, que o ser humano é uma faceta. São várias camadas, né? Então, vamos dizer assim, que alguns vão estar mais condicionados geneticamente para ser poligâmicos, os outros monogâmicos, mas a tendência é que a média esteja mais ou menos no meio disso, né? Não tão em um extremo e não tão em outro extremo, né? Mas isso não é uma via biológica e ficava por isso mesmo, mas tem outras questões, que é a questão, descendo mais o nível, questão ética sobre o assunto. É a questão de questionamento sobre isso, aprofundamento e dúvidas, e todos os assuntos voltados a isso, que entra mais no âmbito da filosofia, da sociologia, da ética, que eu vi que faltou ali. E eu fui questionar. Entrei com esse senso crítico e comecei a consumir conteúdos. Consumi Aristóteles, Sócrates, Platão, Nietzsche, Hegel. Tentei ir para uma linha de Agostinho, Sêneca, ir para o estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto. Eu fui entender um pouco também a visão, por exemplo, de Dionísio. E fui buscando conteúdos que vão aprofundar mais eu fui descobrindo uma coisa muito importante, que é o aprofundamento intelectual, aprofundamento do ser humano. E, e isso me criou mais visões sobre as coisas, me ajudou ao quê? A buscar mais perspectivas, entender mais sobre as perspectivas sobre esses assuntos. E eu entrei num estado que eu percebi que a vida não é, as coisas não são um retângulo e não são círculos, mas isso aqui é um cilindro. Eu estava lá, eu entendi isso. Mas mesmo uma coisa que me ajudou muito, que é a minha fase próxima, eu fui percebendo que me afetou em alguns pontos, né? O consumo excessivo de conteúdo me levou numa obesidade intelectual. E eu quero separar muito bem aqui. Porque eu percebi um ponto também, né? Que a obesidade intelectual é uma coisa defasada, não é exatamente isso. Porque a gente põe num princípio que nem todo conhecimento é uma ferramenta. Se a gente vai ler Dostoiévski, Tolstói, aprofundar, ler uma Ilíada, ver, sei lá, Divina Comédia, ele não vai ter muitas vezes um conhecimento prático. Eu vou consumir aquilo e eu vou aplicar aquilo. E sim, um conhecimento mais de aprofundamento do seu ser. De aprofundar quem você é. Isso daí vai ajudar nas suas tomadas de decisões, sim, vai te ajudar
a impactar você em diversas questões, mas não necessariamente é um conhecimento prático. Mas se eu tô lendo aqui como fazer amigos, influenciar pessoas, é um conhecimento prático, eu tenho que consumir e aplicar, senão é obesidade mental, é uma ferramenta, um conhecimento de ferramentas. O que adianta aprender, ler todo a teórico de, sei lá, tocar teclado e eu nunca tocar? É um conhecimento inútil que não vai ter prática para mim. Não tem razão lógica de eu ter armazenado na minha memória esse conhecimento que é aprender a tocar, mas se eu nunca toquei. Entende? Conhecimentos práticos. Conhecimentos práticos não só exatamente de skills, né, hard skills, mas soft skills do dia a dia, de rotina e outras coisas, né, que tem uma aplicabilidade. Entende? E eu fui percebendo que existe essa diferença. Então tome muito cuidado, que ninguém fala sobre isso, ninguém se aprofunda sobre isso, sobre a real questão da obesidade mental e o que é separado da profundidade intelectual. Mas, ao mesmo tempo disso, eu entrei num estado de querer questionar tudo, de querer chegar a um consenso fundamentado antes de tomar uma decisão. Vamos supor, academia. Eu tenho que entrar em um consenso filosófico, biológico, antropológico, sociológico, de qualidade de vida e várias questões para mim realmente tomar a decisão de, sei lá, fazer academia. E um questionamento, às vezes, muito diário, sempre questionando: será que eu vou lá? Será que eu vou? Pá, 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 faz sentido com a questão do dia e tal? E aí eu crio uma bagagem de pensamentos que me deixam um hiper pensamento que me deixava congelado, que não me ajudava em tomar uma ação. E no final, o que adianta eu ter uma bagagem dentro de mim, de vários conhecimentos, que no final eu não ajudo? E aí me impactou muito, né? Muito do que eu vou ser na minha vida vai ser com base nas ações que eu fiz na minha vida. Se eu não tenho nenhuma ação, se eu não tenho nenhum questionamento, se eu não tenho uma ação de nada, um porquê as coisas não agir, logo eu não vou ter tanta valia, mesmo tendo uma bagagem. Uma pessoa que tem uma bagagem muito inferior à minha, 1% do que eu tenho aqui, mas tem uma tomada de ação muito mais superior à minha, ela vai ter muito mais impacto sobre a vida dela, das pessoas, do mundo em geral, do que apenas comigo, né? Apenas eu ali, sem agir mais, eu vou estar muito mais defasado, inferior, entende? Claro que eu continuo me aprofundando, buscando essa profundidade do meu ser, mas sem ter a linha da ação, eu não tenho valia ao mundo, né? A minha existência não tem tanto significado para mim e para os outros, né? Entra muito também, tem um livro muito bom que é o Subsolo. Esqueci o nome completo, mas é do Dostoiévski. Pesquisa Dostoiévski sobre solo que você vai achar. Que fala um pouco sobre isso, que como o cara é hipócrita, né? Ele fala: eu tô doente, eu não vou ao médico, mas eu gosto muito dos médicos e valorizo muito eles. Mas você valoriza, mas nem vai neles, né? Então tudo é contraditório nele, porque ele entra numa busca de demonstrar a sua intelectualidade ali, e ele vai se perdendo e no final ele não é nada, ele não tem uma ação, ninguém sabe quem ele é, e ele acha que ele sabe todas as verdades do mundo ali, mas nunca pratica nada, entende? E eu fui, pô, entrei ali num estado que tava me afetando, cara. Então eu fui entendendo que é um cilindro, mas isso aqui é uma rolha também, eu tenho que expandir minha perspectiva. Eu fui expandido. Eu dei 3 passos para trás e tentando voltar a entender o que realmente é importante. Cara, eu consumi o Goggins aqui, mudou de novo a minha perspectiva. Cadê o Goggins? Aí o Goggins, David Goggins, pesquisa David Goggins. Eu li o primeiro livro dele, eu tô terminando o segundo e tô aplicando, tô correndo, cara, eu tô fazendo as coisas, eu tô me expondo à dor. Isso é uma verdade. A exposição à dor, a fazer as coisas acontecer. E isso é uma verdade. E muitas vezes eu não tenho que ficar pensando muito, eu não tenho que questionar muitas coisas. Eu só tenho que agir. Muitas vezes é sobre agir, buscar a experiência sobre aquela ação e o resultado que trouxe sobre isso e traçar uma nova reta. É testar
agir, impactar. E muitas vezes você vai aprender, muitas coisas você vai se expor, muitas coisas você vai aprender que é certo, que é errado, se expondo, agindo, tomando ações, fazendo as coisas acontecer. E não parado, questionando tudo, entrando num protótipo de vida interna na sua mente para chegar a uma conclusão bem fundamentada sobre tal assunto. Não, eu vou agir, vou tomar uma ação. Então, muita coisa mudou na minha cabeça e eu comecei a aplicar mais e a minha vida foi voltando a ter um impacto maior. Então, nesse meio tempo que eu não gravei vídeos, foi muito mais para processar essa etapa de vida diferente que eu estou entrando, né? Que não é voltando para trás, voltando ao desenvolvimento pessoal, por assim dizer, né? Mas trazendo toda essa bagagem que eu trouxe, dando dois passos atrás das coisas que eu errei na minha vida, redirecionando para nova rota, mas não voltando, mas redirecionando para nova rota. E tudo isso é o meu atualização mental de reflexão. Eu não quero aprofundar tanto, porque eu provavelmente vou aprofundar mais sobre essa nova visão, sobre alguns conhecimentos, sobre alguns conceitos que eu fui mudando, mas eu posso estar errado sobre isso também. Isso aqui não é uma rolha. Eu posso estar errado sobre essa rolha. Ou isso não é bem só uma rolha. Isso daqui, na verdade, é uma rolha da vinícola Góes. Góes, de um vinho branco. E eu chego a essa conclusão aprofundando mais, entendeu? Então não vai ter um fim. A gente nunca vai achar a verdade absoluta. Mas a busca é sempre estar mais próximo dela. E é a verdade. É Deus. Deus é a verdade. Deus é a ordem. Deus é a luz. E estar aproximando da verdade é estar se aproximando de Deus. Fechou? O vídeo de hoje é sobre isso, um vídeo longo. É um vídeo que eu tive que ter muita resiliência pra estar gravando aqui. Então, se você não deu o like naquela hora e você tá até aqui agora, puta que pariu, você vê até aqui agora e não vai dar um like, vai se ferrar, mano. Então dá um like, se inscreva, compartilha, comenta aí, dá dessa forcinha aí que eu tô voltando a gravar os vídeos, fechou? Um abraço, falou e valeu.